Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias da semana. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou nesta semana que o governo vai comprar os produtos agropecuários atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos. É um alívio parcial aos produtores. O governo federal autorizou estados e municípios a comprarem, sem licitação, uma série de alimentos que perderam o mercado externo após as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. A portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura lista itens como açaí, água de coco, castanhas, mel, manga, pescados e uva. Esses produtos poderão ser destinados à merenda escolar e à formação de estoques públicos. Desta lista, ficarão de fora apenas o café e a carne bovina. O governo não vai comprar, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Estes são dois itens que os produtores podem mais facilmente vender para outros mercados. A lista pode ser ampliada futuramente, caso outros setores venham a ser impactados. Para participar, os produtores deverão comprovar prejuízo por meio de uma declaração de perda na exportação. Com essa comprovação, eles poderão vender diretamente para prefeituras, governos estaduais e para a União, dentro do chamado Plano Brasil Soberano. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o objetivo é garantir renda aos agricultores prejudicados pelo tarifaço norte-americano. O ministro também destacou que novas cadeias produtivas poderão ser incluídas caso a situação se agrave. Além da portaria, o governo anunciou linhas de financiamento de até 40 bilhões de reais para o setor exportador. Serão 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões em recursos próprios do BNDES. O crédito poderá ser usado para capital de giro, compra de máquinas e abertura de novos mercados. Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a liberação depende também da aprovação de projetos em tramitação no Congresso. Alckmin pediu celeridade aos parlamentares na análise de 18 propostas sobre o comércio exterior, crédito e acordos internacionais. O governo avalia que a aprovação é essencial para dar fôlego imediato às empresas brasileiras. O tarifaço do governo Trump, que impôs tarifas de até 50% sobre produtos agrícolas brasileiros como café, carne bovina e suco de laranja, ameaça agravar a crise de pagamentos no agronegócio. A medida reduz a competitividade dos produtos no mercado norte-americano, pressiona preços internos, como no caso do suco de laranja, que já sofreu forte desvalorização, e compromete o fluxo de caixa dos produtores. Com menos receita, aumenta o risco de atrasos em financiamentos, dívidas e compromissos com fornecedores, afetando tanto grandes exportadores quanto pequenos agricultores e cooperativas. A crise de liquidez não atinge apenas grandes produtores. Em 2024, a agropecuária registrou retração de 3,2% no PIB, resultado da queda nos preços de commodities e problemas climáticos. Nesse cenário, os pedidos de recuperação judicial no setor saltaram 138% em um ano, somando mais de 1.200 solicitações. Ao final de 2024, a inadimplência em operações de crédito rural e agroindustrial chegou a 5,2% contra 1% em 2023. O aumento compromete o acesso a novos financiamentos e ameaça a sustentabilidade da cadeia produtiva do pequeno agricultor aos grandes exportadores. Segundo Leandro Marmo, advogado especialista em direito do agro, essa é uma das maiores crises financeiras do agro brasileiro. Nessa que é a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro, é que os produtores têm um passivo gigantesco. O governo, com todas essas políticas inadequadas quanto à perspectiva financeira do país, elevou substancialmente a Selic. Com essa Selic elevadíssima e com a margem de lucro muito baixa dos produtores, eles não estão dando conta de pagar as suas obrigações com a sua produção. Na nossa leitura, hoje, mais de 90% dos produtores brasileiros precisariam vender parte ou toda a propriedade para conseguirem pagar essas dívidas. E ainda que o quisessem fazer isso, não seria fácil, porque diante da crise financeira generalizada, não há quem tenha dinheiro e interesse em investir no agro. Os presidentes do Brasil, o presidente Lula, e da Nigéria, Bola Tinubu, assinaram novos acordos em áreas estratégicas. O presidente afirmou que acredita na sinergia entre os dois maiores países de população negra do mundo.
O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, foi recebido em Brasília pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, foram anunciados novos acordos em áreas estratégicas. Os dois países reafirmaram a vontade de ampliar o intercâmbio econômico, político, cultural e tecnológico. De acordo com Lula, a visita de Tinubu simboliza um marco para a retomada da cooperação entre os dois países. O petista afirmou que o intercâmbio diminuiu drasticamente, de 10 bilhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais em 2014, para 11 milhões de reais em 2024. O presidente brasileiro ressaltou que nos últimos meses foram firmados acordos em áreas como defesa, agricultura, pecuária, segurança, produção audiovisual, comércio, turismo e energia. Lula frisou que nesse momento em que ressurgem o protecionismo e o unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam a aposta no livre comércio e na integração produtiva. São muitas as possibilidades de sinergias entre os dois maiores países de população negra do mundo. 4 países retiraram nesta semana a restrição às compras de frango do Brasil. As medidas começaram em maio por conta de um foco de gripe aviária que causaram um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares para o setor. Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita voltaram a comprar frango do Brasil, pondo fim aos embargos à carne. As sanções foram impostas em maio, após o foco de gripe aviária em uma granja comercial, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Desde o início do surto, 17 países restringiram a importação de frango vindo do Brasil. Do total, Canadá, China e União Europeia ainda bloqueiam 100% da importação da carne de ave do Brasil. Paquistão, Malásia e Timor-Leste também adotaram o veto total. Outros países, como a Rússia, Ucrânia, Armênia, Belarus e Cazaquistão, limitam a proibição a importações do estado do Rio Grande do Sul. Mas outras regiões brasileiras podem exportar para essas nações. Com a gripe aviária, o preço da venda de frango exportado caiu 14% em agosto, em comparação ao mesmo período de 2024. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. As restrições causaram um impacto de 232 milhões de dólares para o setor. O número de brasileiros que moram de aluguel voltou a bater recorde diante da dificuldade em comprar um imóvel. O número de brasileiros que moram em imóveis alugados aumentou nos últimos anos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a parcela de lares em aluguel passou de 18% em 2016 para 23% em 2024. Em números absolutos, são mais de 17 milhões de residências alugadas contra cerca de 12 milhões registradas 8 anos antes, representando um crescimento de 45%. Ao mesmo tempo, caiu a quantidade de famílias que vivem em imóveis próprios já quitados. O percentual recuou de mais de 66% em 2016 para mais de 61% em 2024. Segundo o IBGE, esse movimento mostra os efeitos da perda de poder de compra e da dificuldade das famílias em adquirir a casa própria. Em todo o país, o levantamento identificou 77 milhões e 300 mil domicílios. O número representa aumento de 16% em relação a 2016. O Sudeste concentra a maior parte, mais de 33 milhões de moradias. O Nordeste vem em seguida com pouco mais de 20 milhões, seguido pela região Sul com 11 milhões e 700 mil. O Centro-Oeste e Norte somam juntos cerca de 12 milhões de residências. Em muitas capitais, alugar um imóvel já consome quase metade da renda mensal do trabalhador e mesmo para quem pensa em comprar, os juros elevados do financiamento ainda são um obstáculo difícil de superar. Segundo o Heitor Kuzer, os altos preços dos imóveis têm feito com que mais pessoas passem para o aluguel, porém a população também tem sentido um aumento no valor dos aluguéis. O investidor que compra imóveis continua comprando, mas quem procura e não consegue comprar vai para o aluguel. E o aluguel aumentou o preço por duas razões. A primeira, óbvia, que é o aumento da demanda, mas principalmente por conta do fenômeno do Airbnb, do short term, que é o aluguel por curta temporada. Há muita gente preferindo deixar de alugar longa temporada, ou por 1 ano, ou por 2 anos, em detrimento de alugar pela temporada, por 1, 2 ou 3 dias, porque a rentabilidade do imóvel cresce. Então esta é a segunda razão
pela qual os imóveis aumentaram o preço na locação. Ainda segundo o Kuser, tem estado cada vez mais difícil encontrar imóveis para alugar. E se você que está procurando imóvel para alugar, você pode ver que está muito difícil encontrar imóveis. A demanda aumentou muito. E aí, obviamente, o preço aumenta. Mas está muito difícil alugar imóveis hoje em dia. Você procura, são sempre os mesmos imóveis e aqueles mais bem localizados, com preços mais atrativos, não ficam mais disponíveis para alugar. E isso tem gerado um problema que especialmente os imóveis que alugam mais ou que vendem mais, são localização. Então, ele bem localizado, ele tem infraestrutura, especialmente de transporte e serviços, ele também aluga mais. A pesquisa mostra também mudanças no tipo de moradia. As casas ainda são maioria, correspondendo a 84% do total. Mas o número de apartamentos cresceu quase 30% desde 2016, chegando a mais de 11 milhões de unidades. Outro dado que chama atenção é o aumento dos lares com apenas um morador. As chamadas residências unipessoais passaram de 12% para quase 19% em pouco mais de uma década. O levantamento também avaliou as condições de saneamento básico. Quase todos os domicílios possuem banheiro de uso exclusivo, mas o acesso à rede geral de esgoto ainda é desigual. Nas áreas urbanas, o índice chega a 78%. Já nas zonas rurais, pouco mais de 9% dos domicílios contam com esse serviço. Para os pesquisadores, os dados revelam a concentração de renda no período, além da influência da inflação e da perda salarial, fatores que dificultam a compra do imóvel próprio e aumentam a procura pelo aluguel. E veja a seguir, artista transforma pontos turísticos de cidade paranaense em um livro ilustrado, criativo e divertido. Olha só, a reportagem completa você confere já já. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. A grande maioria dos brasileiros hipertensos tem um efeito colateral bem perigoso. Eles sabem que têm um problema, mas tomam remédio apenas quando a pressão sobe. Mas só que esse hábito pode trazer sérias consequências. Um estudo inédito realizado pela Universidade de São Paulo revelou um descompasso preocupante entre o relato de pacientes hipertensos e os exames laboratoriais. Entre os 253 participantes da pesquisa, 90% afirmaram seguir corretamente o tratamento medicamentoso para controlar a pressão arterial. Mas o teste de urina identificaram a presença de remédios em apenas 32% deles. O resultado evidencia a grande quantidade de pessoas com pressão arterial fora dos níveis recomendados, um problema que se reflete em todo o país. Segundo os últimos dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, cerca de 28% da população brasileira convive com hipertensão. Para os pesquisadores, o desafio não está apenas na disponibilidade de medicamentos, mas na adesão ao tratamento, o que preocupa os médicos, já que a pressão descontrolada representa um sério problema de saúde pública, com impacto direto na ocorrência de infartos, AVC, insuficiência cardíaca e perda da função renal. Diversos fatores contribuem para que os pacientes não sigam corretamente as orientações médicas. Entre eles estão a ausência de sintomas perceptíveis, o esquecimento, o receio de efeitos colaterais, a crença de que o remédio não é necessário e o custo do tratamento. Além disso, a frequência espaçada das consultas e a troca constante de médicos na atenção básica dificultam a construção de vínculo entre paciente e profissional da saúde, prejudicando ainda mais o acompanhamento contínuo. Especialistas defendem estratégias para facilitar a adesão, como a prescrição de medicamentos de dose única diária, com ação prolongada e poucos efeitos adversos, e a simplificação do tratamento, concentrando o uso de diferentes remédios em um mesmo horário, sempre que indicado. Consultas regulares também são fundamentais para o acompanhamento correto. É recomendada a avaliação a cada 3 ou 6 meses para pacientes
estáveis, enquanto aqueles com quadro mais grave devem ser acompanhados mensalmente ou bimestralmente. Os pesquisadores afirmam que o controle da hipertensão depende tanto do acesso aos medicamentos quanto do comprometimento do paciente em manter a medicação corretamente. Um modelo de trabalho híbrido que combina rotina de trabalho remoto e presencial foi adotado no mundo corporativo durante a pandemia da Covid-19. 2 anos após o fim da crise sanitária, as empresas buscam maior presença dos funcionários. Mais de 2 anos após o fim da pandemia, o modelo de trabalho híbrido que dominou o mundo corporativo durante a crise sanitária começa a perder espaço. As empresas têm dado sinais claros de retorno mais intenso ao trabalho presencial, motivadas pela necessidade de otimizar os espaços já disponíveis e aumentar a presença dos funcionários nos escritórios. Uma pesquisa global recente mostra que 6 em cada 10 companhias planejam ampliar a frequência de funcionários no local. Entre as medidas adotadas, 42% estabeleceram mandatos de presença, 32% criaram programas para melhorar a experiência no ambiente corporativo e 9% implementaram políticas de incentivo para estimular a ida ao escritório. A tendência também reflete na taxa de utilização dos escritórios, que deve crescer pelo 3º ano consecutivo, ultrapassando os níveis pré-pandemia e atingindo quase 80% neste ano. Esse índice leva em conta não apenas a ocupação do espaço, mas também a frequência e o tempo em que os colaboradores permanecem no local, reforçando a estratégia das empresas de tornar os ambientes mais ativos. Para reduzir custos e otimizar o uso das áreas corporativas, muitas companhias têm também adotado práticas como o compartilhamento de mesas e redução de espaços dedicados a escritórios. Na onda dos livros de colorir, um artista do Paraná transformou pontos turísticos de Pato Branco em um livro ilustrado. O Pato Goods traz ilustrações dos lugares mais amados do município paranaense. É uma forma criativa de homenagear a cidade, proporcionando diversão e conexão. Em Pato Branco, um artista transformou o carinho pela própria cidade em arte e o resultado é um grupo de patinhos prontos para passear. Nas páginas do livro percorrem cenários turísticos, misturando imaginação, identidade local e um toque de diversão que conquista crianças e adultos. Quem foi o responsável por colocar os patinhos para passear foi o Mazinho. Ele desenhou cada cena à mão e transformou tudo em uma arte digital, criando um passeio diferente por Pato Branco, com pontos turísticos e também os encantos da cidade. A ideia surgiu quando eu vi na internet o Gaúcho Goods. Então pensei em trazer algo regional, a princípio o Paraná, depois a gente pensou que não, de repente podia ser da nossa cidade mesmo. E sendo da nossa cidade, teve que ter uma família de patins. Quando eu tive o insight que eu pedi esse insight, né? E eu recebi a graça de receber essa ideia, a gente conversou em casa, até a esposa falou, amanhã tu começa. Parei tudo e me dediquei, assim, para correr contra o tempo, para colocar essa ideia no ar o quanto antes. E tudo saiu direto da cabeça e do traço do artista. Toda e qualquer arte que eu vá fazer, ela sai do lápis. Então eu tenho que desenhar. Eu olho para o cenário, para uma fotografia, ou lembro um determinado ponto, faço a lápis, passo uma caneta nanquim depois, digitalizo isso para o computador e lá no computador eu refino com o software de edição de imagem. Vou te dizer que eu até tentei levar algumas imagens para a inteligência artificial, mas ela não consegue reproduzir da maneira que eu gostaria que fosse. Então eu falei, cara, é comigo mesmo. Então é por isso que eu me dediquei para terminar o quanto antes. Que a gente vem recebendo de feedback assim, de que a criança está pintando junto com o pai e com a mãe. E eu fico muito feliz com isso, porque é justamente isso, né? Unir as famílias, né? Tirar um pouco do celular, tirar um pouco da tela da televisão e passar um tempo em família fazendo algo bacana, né?
Entre os 16 cenários do Pato Goods, Mazinho revela o favorito, um que celebra a família, cheio de significado e lembranças. Que é o meu xodó são o do Largo da Liberdade, que é os bonequinhos que recepcionam o Largo da Liberdade. Então, aqueles 3 bonecos ali que representam a família, né? Então, o pai, a mãe e um filho, né? O filho, enfim. Aqueles bonequinhos eu não deixaria de colocar. A igreja, né, a matriz está na capa, porque é um símbolo da cidade. Sim. Mas das páginas internas, os bonequinhos do Largo, eu tenho um carinho especial, porque é uma criação minha e eu vejo que as pessoas se conectam assim, né? Sim. Se sentem abraçadas ali, eles estão de braços abertos para recepcionar. Eu já ouvi muito de pessoas assim, dos bonequinhos, que legal, que bom quando tu chega. Os bonequinhos não podem deixar de faltar. E foi justamente esse cenário que conquistou o Arthur Godoy. Apaixonado por colorir, ele escolheu o Largo da Liberdade como o primeiro espaço do livro a ganhar vida através de suas cores. Ele foi um dos primeiros fãs do livro, que não esperou a estreia oficial e garantiu o exemplar já na pré-venda. Eu gostei porque é muita criatividade. Qual que é a sua parte favorita? Eu gostei do Largo porque comemora esse dia. Ah, e você lembrou de pintar os bonequinhos de cada cor? Sim. E você já quer comprar outro desse com mais desenhos da cidade? Acho que sim. As obras do Mazinho não se restringem às páginas do livro. Ele também enaltece a beleza da cidade com 2 painéis instalados em pontos turísticos de Pato Branco. Um no Parque do Alvorecer e outro aqui no Largo da Liberdade, recebendo os visitantes logo na entrada. Entre cenários conhecidos e muita criatividade, Mazinho mostra que a arte pode ganhar asas e transformar a cidade, seja nas páginas de um livro ou em painéis que recebem quem chega, porque quando a arte se espalha, a imaginação também viaja. Muito legal. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho de Anápolis, em Goiás. Fundada em 1873, Anápolis inicialmente se chamava Santana das Antas e seu nome atual foi oficializado em 1907. A cidade se destacou como um importante centro comercial e de transporte devido à sua localização estratégica e à chegada da ferrovia. O município abriga diversas instituições de ensino e pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico da região. Atualmente, Anápolis é um importante polo econômico e cultural de Goiás, com uma população que supera os 400 mil habitantes. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você e até a próxima.